Lembro-me perfeitamente de 13 de março de 2019. Era uma quarta-feira, um dia que prometia ser tão comum quanto qualquer outro no calendário escolar. Mas na minha escola de Purranque, essa pequena localidade da região dos Lagos, que até então representava meu lar e minha zona de conforto, tudo mudou de forma irreversível. Foi um empurrão no corredor principal, aquele que sempre estava lotado de alunos indo e vindo entre as aulas, mais um dos centenas de empurrões, socos e rasteiras que eu havia recebido, desde que o bullying escolar havia começado naquele ano. Não era apenas um incômodo, mas um sistema cruel que se havia instaurado. Cada jornada escolar, de segunda a sexta, das 8 às 16h30, havia se transformado em um inferno pessoal. Um campo de batalha silencioso onde minha única estratégia de sobrevivência era desaparecer, me tornar o mais invisível possível. Mas este empurrão em particular foi diferente, definitivo. Minha cabeça, golpeada com uma força inusitada e uma malícia palpável, bateu contra a borda metálica e fria de um armário, ressoando com um eco surdo que só eu pude sentir no mais profundo do meu crânio. E de repente, o mundo, meu pequeno e frágil mundo, se tornou negro, absoluto, como se alguém tivesse apagado a luz de uma vez. No último instante consciente, pude perceber não apenas as risadas estridentes e desafiadoras dos meus agressores, uma cacofonia cruel que se gravaria na minha memória para sempre, mas também as risadas abafadas, quase cúmplices, de alguns professores que se somavam à zombaria à distância de suas salas. Ou, talvez ainda pior, os olhares vazios e complacentes daqueles que simplesmente ignoravam o que acontecia, desviando o olhar, como se meu sofrimento fosse um espetáculo invisível para eles, ou pior ainda, como se eu, com meus 12 anos, merecesse cada gota de dor que me infligiam. Até mesmo a diretora, a pessoa que ostentava a máxima autoridade e a quem se confiava a segurança e o bem-estar dos estudantes, zombava. Eu a tinha visto com meus próprios olhos, algumas vezes, desviando o olhar disfarçadamente e contendo um sorriso quase imperceptível quando presenciava algum empurrão no pátio durante o recreio. Ou até mesmo chegou a me sussurrar: "Você é muito sensível", com um tom desdenhoso e gelado, quando, com a pouca coragem que me restava, me atrevi a pedir ajuda em seu escritório, um lugar que deveria ser seguro e confidencial. Despertei no hospital, a luz fluorescente do teto perfurando minhas pálpebras com uma agressividade penetrante, meu corpo atordoado pelos sedativos, e um zumbido persistente na cabeça que não cessava, como um enxame de abelhas preso no meu crânio. Havia uma sensação estranha e opressiva, um mal-estar que ia muito além da dor física do golpe. Meus pais, com seus rostos sulcados pelo cansaço, as olheiras profundas e a angústia visível, me olhavam da beira da cama, seus olhos uma mistura de preocupação avassaladora, dor profunda e um tênue, quase imperceptível, alívio por me ver consciente. Senti uma pressão desconfortável e desconhecida no meu abdômen, uma sonda gástrica. O médico, com uma voz calma mas grave que tentava infundir tranquilidade, explicou que a haviam inserido diretamente no meu estômago por precaução extrema, dado o forte golpe na cabeça e o risco iminente de complicações gástricas ou impossibilidade de me alimentar oralmente. Sentia uma dor penetrante e constante no estômago por causa dela. "Você teve sorte, garoto", me disse. "Poderia ter sido muito pior, até fatal." Mas para mim, naquele momento, essas palavras careciam de significado. Ressoavam vazias na minha cabeça atordoada. Não parecia sorte. Parecia o ponto final, o capítulo final de um pesadelo interminável que eu havia estado vivendo diariamente na escola. A crua realidade se tornou ainda mais sombria e esmagadora quando, ao tentar me mover, o pânico me invadiu com uma onda de frio que percorreu minha coluna vertebral. Minhas pernas não respondiam. Não sentia nada abaixo da cintura. O diagnóstico que se seguiu, pronunciado com palavras técnicas e frias que mal processava, como contusão medular e paraplegia transitória, foi devastador. Um dano medular cervical que me deixaria, pelo menos por um tempo indefinido, dependente de uma cadeira de rodas. Minha vida, como eu a conhecia, minha capacidade de correr pelos campos de Purranque ou de jogar bola, havia terminado. Desde o início daquele fatídico ano de 2019, minha existência escolar havia sido um inferno pessoal e constante. Os insultos constantes, sussurrados nos corredores ou gritados em voz alta no pátio, os empurrões nos corredores estreitos onde não havia escape, as rasteiras traiçoeiras no pátio de cimento onde minhas quedas eram o deleite da audiência, e as risadas maliciosas e prolongadas às minhas costas, enquanto eu tentava passar despercebido, ser um fantasma.
Eu havia me tornado uma sombra, um espectro que se movia pelos cantos, tentando desesperadamente não dar a eles o menor motivo para repararem em mim. Mas nunca era suficiente. Cada dia, de segunda a sexta, desde que eu cruzava o umbral da escola, às 8 até que podia escapar dela no final da jornada, era uma batalha perdida, uma humilhação constante que drenava minha alma. O mais insidioso e doloroso de tudo não era apenas o maltrato físico e verbal dos meus colegas, mas a profunda sensação de que as figuras de autoridade, aqueles a quem se confia a sagrada responsabilidade de proteger os estudantes e manter um ambiente seguro e propício para o aprendizado, também se uniam ao coro da indiferença, ou até mesmo da cumplicidade. Escutar as gargalhadas baixas de algum professor na sala contígua quando eu tropeçava, ou ver como desviavam o olhar e continuavam suas conversas triviais sobre o clima, ou as provas quando meus agressores me acuavam em um canto escuro do pátio, havia me despojado da pouca dignidade que me restava. Sentia que meu sofrimento não só era tolerado, mas havia se tornado um espetáculo, uma piada interna para eles também, uma brincadeira cruel na sala dos professores. A diretora, a quem recorri com lágrimas nos olhos em mais de uma ocasião, incapaz de entender por que isso me acontecia e por que ninguém intervinha, simplesmente encolhia os ombros ou me dava um tapinha nas costas com uma condescendência que queimava, me dizendo com uma voz irritante e vazia que são coisas de criança, já vai passar, você deve aprender a se defender, enquanto eu afundava cada vez mais em um poço de desespero e solidão que parecia não ter fundo, sem ninguém que me estendesse a mão. A escalada do tormento, a cadeira de rodas, a sonda arrancada e a vergonha nas redes sociais. Voltar à escola depois do acidente foi como descer a um inferno ainda mais profundo, com barreiras arquitetônicas e escadas imensas. Os primeiros meses, a sonda gástrica era um lembrete constante e visível da minha fragilidade. Havia se tornado um novo pretexto para zombarias. Meus agressores, os mesmos que antes riam das minhas quedas, agora zombavam da minha necessidade. Da sonda, um dia, uma lembrança que ainda me persegue em pesadelos lúcidos, enquanto eu estava sozinho em um corredor afastado, tentando comer minha fórmula alimentar em silêncio, um grupo deles se aproximou. As risadas se intensificaram, tornando-se mais cruéis e ameaçadoras, um coro infernal. Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão brutal e dilacerante, uma força sádica que me arrancou um grito. Tiraram minha sonda à força. A dor foi insuportável, uma combinação agonizante de ardor, náuseas, sangue e uma dor aguda no estômago que se somou ao puro terror que me paralisou. Desabei no chão, me contorcendo de dor, com a boca cheia de bile e a consciência prestes a desvanecer, enquanto eles fugiram rindo às gargalhadas, deixando um rastro de desprezo em seu caminho. Com urgência, me levaram novamente ao hospital, em uma ambulância que parecia demorar uma eternidade. Lá, os médicos, com rostos graves e preocupados, tiveram que recolocar a sonda, confirmando que havia sido arrancada de forma violenta, causando-me um dano adicional e doloroso na parede do estômago e nos tecidos circundantes, um risco de infecção que se somava às minhas outras feridas. Mas esse incidente foi apenas o início de uma nova e impiedosa etapa de tormento. Durante mais de 3 anos, minha cadeira de rodas se tornou o alvo principal e constante de sua crueldade. De segunda a sexta, sem uma única exceção, o ritual era o mesmo: me empurravam pelos corredores em velocidades perigosas, sem se importar se eu batia em algo, me deixavam presa em cantos de difícil acesso, onde eu passava minutos, às vezes horas, esperando que alguém me visse. Me viravam no meu assento, me deixando de cara para o chão, ou simplesmente me jogavam no chão sem piedade, me abandonando à minha sorte no concreto frio. Cair da cadeira não era um acidente, era uma rotina planejada, um ato deliberado que orquestravam para sua diversão. Faziam de propósito, buscando minha impotência e meu sofrimento, desfrutando de cada uma das minhas lágrimas e cada um dos meus gemidos de dor. E o mais cruel de tudo era que nem sempre eram os mesmos agressores. O bullying havia se tornado sistemático, quase como um esporte competitivo para eles, uma atividade recreativa que os unia na minha humilhação. Os professores, por sua vez, não só continuavam ignorando a evidente violência e o sofrimento que eu vivia diariamente sob seu teto, mas alguns se tornaram cúmplices de uma maneira que nunca imaginei. Comecei a ver vídeos e fotos minhas, tiradas em situações humilhantes, depois de ter caído da cadeira de rodas ou de ter sido empurrado, circulando por grupos de WhatsApp internos da escola, e o que era ainda mais aberrante, publicadas em várias redes sociais públicas, ao alcance de qualquer um. No início, a incredulidade me invadia.
Não conseguia processar que alguém, um adulto, um educador, fosse tão cruel, tão desumanizado, tão carente de empatia. Mas depois, a verdade me atingiu com a força de um raio. Descobri que alguns desses vídeos e fotos eram postados pelos próprios professores. Não todos, claro, mas sim alguns, talvez buscando uma risada fácil, uma validação mórbida entre seus colegas ou conhecidos, que viam minha desgraça como algo digno de ser compartilhado, uma anedota divertida para seus círculos privados ou até mesmo públicos. Sentia que minha dignidade não só havia sido pisoteada no corredor da escola, mas exposta e celebrada à vista de todos no ciberespaço, para a zombaria de completos estranhos. Minha vida era um show para eles, uma comédia obscura e retorcida da qual eu era o protagonista involuntário e sofredor. Quando saí do hospital depois da agressão que me arrancou a sonda, os médicos decidiram que era absolutamente necessário que eu usasse oxigênio por precaução durante 3 meses. Voltei para casa com o pesado tanque de oxigênio que assobiava suavemente e os tubos nasais transparentes que se estendiam até meu nariz, um novo lembrete visível e audível da minha vulnerabilidade e meu frágil estado de saúde. Cada dia, de segunda a sexta, e também nos fins de semana, minha existência dependia desse oxigênio constante. A sensação constante de asfixia, de não conseguir respirar plenamente por mim mesmo sem ajuda, se somava ao já avassalador peso emocional de tudo que eu havia vivido. Mas o tormento não terminou aí. Na escola, minha cânula de oxigênio se tornou um novo alvo de zombarias, um acessório a mais para seu arsenal de crueldade. Me imitavam, com gestos exagerados de sufocamento, ofegando e fingindo falta de ar com teatralidade. Riam abertamente das minhas dificuldades para respirar e minha dependência do aparelho, e até mesmo tentavam jogar meu tanque de oxigênio no chão, arriscando-se a provocar uma explosão, ou me deixar sem ar no meio do corredor, só pela diversão de me ver sofrer. Um dia, uma cena que ainda me persegue em pesadelos recorrentes, e me acorda banhado em suor frio, enquanto eu tentava me mover com dificuldade pelo segundo andar, me cercaram. As risadas ficaram mais altas, mais histéricas, e antes que eu pudesse reagir, senti um empurrão brutal e combinado de várias mãos. Minha cadeira de rodas e eu descemos pelas escadas. A queda foi um borrão aterrorizante de corrimãos, degraus, um choque metálico contra o concreto e uma dor insuportável que me arrancou um grito abafado. Terminei novamente no hospital, com novos golpes, fraturas adicionais nas costelas e pernas, e o medo ainda mais enraizado em cada célula do meu corpo, um medo que gelava meu sangue e me paralisava. Cada vez que pisava na escola, sentia que entrava em um campo de batalha onde a próxima agressão era apenas questão de tempo, uma espera constante e angustiante pelo próximo ataque, pelo próximo golpe. Além de tudo isso, o bullying também afetava minha saúde diretamente da maneira mais básica, minha nutrição. Como resultado da minha condição e minha sonda gástrica, eu precisava de fórmulas alimentares especiais, ricas em nutrientes e calorias, que minha família se esforçava para comprar e preparar com um esforço considerável, às vezes sacrificando outras necessidades. Levava esses pequenos recipientes cuidadosamente ao colégio, esperando poder me alimentar de forma adequada, pelo menos para manter minha energia e minha já frágil saúde. Mas não passava um só dia em que não me tirassem. Esvaziavam no chão nojento dos banheiros ou dos corredores sujos, escondiam em lugares inalcançáveis aos quais eu não conseguia chegar com minha cadeira de rodas. Ou simplesmente jogavam no lixo na frente dos meus olhos, com um sorriso de triunfo gravado em seus rostos, desfrutando do meu desespero. Era uma forma mais de me anular, de me roubar o pouco controle que eu tinha sobre meu corpo e meu bem-estar. Sentia uma fome constante, uma fraqueza que se somava ao esgotamento físico e emocional que já me consumia, como uma doença silenciosa. Durante todo esse tempo, a ajuda em casa foi escassa, quase inexistente. Meus familiares, por diversas razões, algumas válidas devido às suas próprias lutas, outras por simples falta de empatia, medo da situação ou desconhecimento da magnitude do meu sofrimento, nem sempre podiam ou queriam me ajudar com a cadeira de rodas, com o oxigênio, com o dia a dia. Havia uma grande ausência de apoio, uma solidão palpável que me envolvia, e eu me sentia sozinho, completamente sozinho na minha própria casa, na minha própria vida, na minha própria agonia. A única pessoa que esteve ao meu lado, sem falha, sem fraquejar, com uma fortaleza inabalável que só o amor pode dar, foi meu pai. Ele era quem me ajudava a me mover, quem me subia e descia da cadeira com cuidado infinito, quem trocava meu tanque de oxigênio. Era ele quem me dava de comer minhas fórmulas com paciência infinita,
colherada por colherada, quem me consolava nas minhas noites de insônia, quando os pesadelos me assaltavam e não me deixavam dormir, quem limpava minhas lágrimas em silêncio, com a mão firme mas suave, que só um pai pode ter. Meu pai foi minha rocha, meu enfermeiro pessoal, meu confidente, meu protetor inabalável, o único e brilhante raio de luz na escuridão opressiva daqueles dias intermináveis, uma luz que evitou que eu me perdesse completamente. Hoje, enquanto te conto isso, sentado aqui, nesta cadeira que se tornou parte intrínseca da minha existência, um apêndice do meu corpo, ainda posso sentir o frio do metal do armário na minha nuca, a sensação dilacerante do puxão brutal da sonda gástrica diretamente do meu abdômen, a dor aguda no estômago que me acompanha, o impacto violento de cada degrau contra meu corpo, e o ressoar oco das risadas que ainda me perseguem no silêncio da noite. Posso saborear ainda o gosto amargo da indiferença, não só dos meus colegas, mas das almas adultas, que tinham a responsabilidade do meu cuidado e que falharam estrepitosamente. O calendário marca junho de 2025 em Santiago do Chile. Passaram-se mais de 6 anos desde aquele dia, mas para mim, 13 de março de 2019 é um dia que não terminou, uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar completamente, que me dói na alma com cada lembrança. As cicatrizes no meu corpo são visíveis, lembretes constantes da violência sofrida, de cada golpe, de cada queda, de cada ferida profunda, mas as da minha alma são ainda mais profundas, invisíveis para a maioria, gravadas a fogo em cada fibra do meu ser, em cada um dos meus pensamentos. Uma marca indelével que me lembra o que fui e o que sou. Como alguém se cura da traição de uma escola que deveria ter sido um refúgio, um lugar de aprendizado e crescimento, e se tornou um campo de tortura onde minha infância foi despojada. Colsanha! Como se apagam da mente e do coração as risadas sombeteiras dos professores que publicavam sua agonia nas redes sociais, te exibindo como um espetáculo grotesco, para o entretenimento de completos desconhecidos. Como se esquece a fome forçada pelo roubo sistemático dos seus alimentos, a asfixia da qual zombavam sem piedade, a sensação de impotência e o terror ao ser jogado por uma escada, tudo enquanto o mundo continuava girando indiferente, como se nada estivesse acontecendo, como se minha dor não existisse, não importasse, talvez nunca se esqueça. Pode ser que essas feridas, como as da minha medula espinhal que ainda me confinam a esta cadeira, sejam permanentes, parte intrínseca de quem sou agora, um lembrete constante da minha vulnerabilidade e minha força. Mas sei que meu pai, esse homem silencioso mas forte que nunca me deixou cair sozinho, que ficou ao meu lado quando todos os outros se afastaram, me ensinou que, embora a dor te marque para sempre e te acompanhe em cada passo, a luz do seu amor inabalável e a força que encontrei no meio da escuridão mais profunda são as únicas verdadeiras vitórias, os únicos tesouros que ninguém poderá me arrebatar. E embora minhas lágrimas continuem caindo, silenciosas e salgadas, às vezes de forma incontrolável, não são de derrota. São o eco persistente e doloroso de uma criança que, apesar da crueldade desmedida de um mundo que lhe deu as costas, se recusou a se quebrar completamente. Uma criança que, graças ao amor incondicional e à presença inabalável de um pai, encontrou a forma de continuar respirando, de continuar vivendo e de algum dia, talvez, até mesmo de voltar a sorrir de verdade, com a alma em paz, sabendo que seu valor não é definido por suas feridas, mas pela coragem com que as carregou. Minha história é um lembrete dilacerante de que o bullying pode deixar cicatrizes indeléveis, que doem até hoje, mas também é um testemunho de que o amor mais puro e a resiliência mais feroz podem ser as forças mais poderosas para reconstruir uma vida, tijolo por tijolo, mesmo quando você sente que tudo desmoronou em mil pedaços.